Boa noite. Governo eletrônico e cidadania é o tema do Brasilianas.org dessa noite. Nós vamos falar do aprimoramento dos serviços públicos digitais, da evolução de ferramentas eletrônicas que podem melhorar os serviços, o controle e a transparência na administração pública. Para debater o assunto, são nossos convidados, a diretora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, a Juliana Nolasco, o diretor executivo da Open Knowledge Brasil, o Everton Alvarenga, e em Brasília, o secretário de Logística e Tecnologia da Informática do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, Cristiano Eckert. E também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que vai selecionar as perguntas enviadas por meio do portal brasilianas.org. Você pode mandar agora a sua questão. Nesse primeiro bloco, vamos falar da construção de serviços digitais. Que críticas podem ser feitas ao desempenho do poder público para digitalizar serviços e procedimentos com a lei de transparência e como anda a aplicação dessa lei de acesso à informação. Eu vou começar com a Juliana. Juliana, explica primeiro o que é o ITS. Bom, o ITS é um instituto, a gente funciona lá do Rio de Janeiro, e a gente é um think tank que busca estudar, analisar, pesquisar e promover debates em torno da relação que existe entre tecnologia e sociedade. Então, a gente é uma organização sem fins lucrativos e a gente desenvolve pesquisas, debates, projetos que buscam olhar para todos os efeitos da relação entre tecnologia e sociedade, seja em privacidade, em democracia, política, regulação. E vocês montam os eventos ou tem um conjunto de colaboradores permanentes? A gente tem um conjunto de colaboradores permanentes, a gente tem diversos parceiros que apoiam nossos projetos, sejam eles de pesquisa, sejam eventos, ou sejam debates, ou plataformas tecnológicas que a gente também desenvolve. Tá. E qual a sua avaliação do estágio atual aí do governo eletrônico e da transparência de dados? Eu acho que o Brasil ele avançou muito nos últimos anos. Se a gente for parar a pensar em governo eletrônico como o uso de TICs dentro das políticas públicas, seja para melhorar as políticas públicas ou para melhorar o engajamento de pessoas com essas políticas públicas, o Brasil ele avançou de uma perspectiva que era só de utilizar as TICs para melhorar o serviço mesmo. Então, só explica o que são as TICs. As TICs, desculpa. As TICs são tecnologias de informação e comunicação. Isso. Então, se a gente for pensar o uso dessas tecnologias dentro do governo, primeiramente elas foram pensadas para melhorar o serviço em si. Então, a utilização de tecnologia dentro do governo. E aí, ultimamente, a gente vê que a tecnologia é utilizada para promover a participação do cidadão na formulação dessa política pública também. Então, se a gente for olhar assim, o Brasil é um dos países que faz parte da Parceria para Governo Aberto, que é uma parceria mundial e é elogiadíssimo dentro dessa parceria. Então, a gente vê uma evolução muito grande que a gente tem no Brasil em termos de transparência e participação. Depois a gente vai falar dos casos mais relevantes aí. Eu queria também que o Everton explicasse o que é a sua organização, Everton, e desse um diagnóstico aí da situação atual. Então, trabalho na Open Knowledge Brasil, que faz parte de uma rede internacional, estou em mais de 50 países. A gente promove o acesso ao conhecimento, em particular dados públicos, dados governamentais. E no que diz respeito à forma como esses dados são publicados, que podem servir para gerar serviços, aplicativos, essas tecnologias da informação e comunicação, a gente ainda está bem no começo. Nossa lei de acesso à informação foi sancionada no final de 2011. Nós temos em tramitação no governo uma lei de dados abertos. Em São Paulo, um trabalho nosso em 2011 também, quando começou o trabalhinho aqui, como um grupo local, a gente tem uma lei de dados abertos que foi sancionada no final do ano passado. Essa lei é para padronizar, digamos, a forma de apresentação dos dados, é isso? Exatamente, padronizar para que você possa, em cima de como esses dados estão publicados, construir aplicativos, serviços, e aí assim você pode, as pessoas compreenderem o que significam esses dados públicos, e isso a gente está bem no começo. Tá, agora, o que vocês fazem? Quer dizer, vocês estimulam o desenvolvimento de aplicativos, mas os dados permanecem, digamos, em cada departamento público, é isso? Sim, a gente estimula que os dados... Primeiro, a gente tem uma definição que é o Open Definition, ou a definição de aberto, que é um padrão reconhecido internacionalmente. Quando o governo inglês foi construir as licenças, os padrões deles, eles se falaram com o Open Knowledge. Além do XML, algum outro tipo de padrão? Então, você tem uma escala, né? E você tem alguns princípios, até princípios de governo aberto, princípio de como os dados são publicados. O XML é um padrão na escala de 5 estrelas do Tim Berners-Lee. Ele é o penúltimo. Você tem o RDF, você tem que documentar como esses dados estão publicados. Tem todo um conjunto de princípios que eles devem estabelecer a informação em geral. Tá. Não só dados, mas conhecimento em geral. Tá. Vamos ao Cristiano, então, que é secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. Ô, Cristiano, como é que está sendo feito, digamos, no âmbito do governo federal,
essa padronização dentro desses padrões aí que são referência? Olá, Nassif, um prazer participar aqui do Brasilianas, cumprimento o telespectador, cumprimento a Juliana, o Everton. O governo federal trabalha de forma orquestrada, né, e esse é o papel do Ministério do Planejamento enquanto órgão central que organiza o funcionamento das políticas públicas nas suas diversas áreas, né, e no que concerne às tecnologias da informação e comunicação, como a Juliana bem colocou, a nossa secretaria é responsável por definir esses padrões, orientar, normatizar, para que todos os órgãos de governo falem a mesma linguagem e prestem um serviço unificado para o cidadão brasileiro. Quer dizer, que digamos que eu tenho acesso às planilhas lá, às séries históricas do Banco Central, que vem em formato CSV. Se eu entrar em outros ministérios, o padrão vai ser o mesmo? Isso, existem vários padrões que são normatizados, né, e é importante ressaltar que nós utilizamos padrões que são referências internacionais no mundo da internet. Então, alguns que vocês já citaram, CSV, o XML, o RTF, o ODS, padrões que permitam que o cidadão ou a empresa que vai acessar e consumir esses dados, ele tenha um processamento e consiga extrair dali aplicações, serviços de utilidade. Tá firme. Ô, Juliana, só para entender um pouquinho. Digamos que eu não sou um programador, eu tenho uma planilha, um Excel da vida aí. Eu consigo, digamos, através desses mapeamentos aí de bancos de dados, fazer cruzamentos, buscar e automatizar o acesso a essas informações? Ou cada entrada exige uma senha, exige uma digitação especial? Bom, depende muito, Nassif, do tipo de banco de dados que você está acessando. Eu acho que realmente tem um desafio de interoperabilidade entre esses diversos bancos de dados. E hoje em dia, o cruzamento desses dados ele tem dependido muito da perspectiva do cidadão e os tipos de plataformas que ele tem disponíveis para fazer esse cruzamento de dados. Eu acho que quando a gente pensa em acesso a dados e acesso à informação e como manipular esses dados e informações, eu acho que é essencial a gente não só discutir padrões, como interoperabilidade entre esses padrões e também a construção de narrativas em torno disso, porque a gente também costuma falar muito sobre vários dados, então a Lei de Acesso à Informação já foi um grande avanço, mas só ter acesso a toda essa informação que o governo consegue disponibilizar para a gente cidadão não significa que a gente vai saber manipulá-los e interpretá-los de uma forma... Você tem que transformar os dados em indicadores. Exatamente. E a construção de narrativas em torno disso, porque o papel do cidadão é não só receber a informação, como construir narrativas e tentar alterar a realidade. Quer dizer, se for pensar, eu lembro tempos atrás, eu conversei com a ministra Miriam e com a ministra Gleisi, que se quiser transparência, você tem que não apenas disponibilizar os dados, mas ajudar a preparar a sociedade civil para criar os indicadores. Né? Qual que é casos bem-sucedidos que você apontaria? Bom, acho que hoje em dia no governo a gente tem o Participa BR, que é um portal de participação social que a gente tem no governo federal e que é um exemplo muito interessante. A gente tem o Mais Brasil, que é um aplicativo para acompanhamento plurianual também, que eu acho que a forma como os dados estão disponibilizados e a forma como foi pensada a navegação desses dois exemplos, eles são exemplos interessantes para a gente pensar nessa parte do cidadão participando. Mas, sem dúvida, se a gente for pensar, eu acho que um exemplo de ouro que a gente tem no Brasil é a construção do Marco Civil da Internet, que é uma lei... a gente costuma chamar da Constituição da Internet. Então, é uma lei que versa sobre direitos e deveres do cidadão na rede e ela foi construída de forma muito participativa, utilizando-se da própria internet para construir uma lei para a internet. Então, acho que é um dos exemplos de ouro que a gente tem no Brasil. Tá, joia. O Everton, em termos de aplicativos, que tipo de aplicativos que vocês estimulam mais? São esses aplicativos de celulares e tablets também ou ainda o ambiente web que é o mais utilizado? A maior parte que nós fizemos até hoje são esses aplicativos web, justamente para fazer isso que a gente está discutindo aqui, transformar esses dados brutos em informação, sejam visualizações a partir de gráficos que podem ser interativos. Mas também a gente está estimulando agora, a gente tem um projeto, a OpenAudio também está funcionando como uma plataforma de projetos que chama Eu Voto, que é para você participar nas discussões que estão ocorrendo na Câmara Municipal de São Paulo. Isso na Argentina está sendo bastante usado, eles fizeram uma parceria com o Congresso e a gente está tentando aqui formalizar, porque não adianta nada você criar esses aplicativos e os órgãos públicos, eles não, de fato, legitimarem. Tá. Esse é um exemplo. Aqui a gente está falando de uma organização internacional. Vocês têm... os aplicativos, eles são internacionalizados também ou as características de cada país impedem esse uso de aplicativos de outros países?
Sim, vou citar o Open Spending, que a gente está agora fazendo gastos abertos. Ele tem uma comunidade internacional, muita gente do Japão usa, e dependendo como os dados estão publicados dos gastos orçamentários, às vezes você não consegue usar essa plataforma como um todo. Tanto é que a gente está fazendo agora para a cidade de São Paulo, trabalhando com os dados com apoio do Google. Então você tem algumas especificidades, por não ter, e é super difícil atingir um consenso internacional, por exemplo, o padrão COFOG. Aí o Cristiano me corrige se o Brasil está seguindo, quanto está seguindo, porque a gente tem mais de 5 mil cidades, estados, então, União. Outro dia a gente fez um seminário de segurança e um pessoal que desenvolve, lá no Nordeste, desenvolve aplicativos, dizia o seguinte: se eu quiser montar um sistema mesmo, para analisar qualquer cidade americana, juntando crimes, georreferenciamento, educação, eu consigo através de dados do Google. No Brasil eu não consigo. Quer dizer, o Google ele fornece essa montanha de dados? Não, bom, no caso da segurança dos Estados Unidos, não sei em particular, mas, por exemplo, eu sei os dados de transporte aqui em São Paulo. Eu, em geral, uso o Google Maps para ir de um lugar para outro. Muito provavelmente, os órgãos responsáveis pelo transporte aqui em São Paulo forneceram para o Google e facilitou. Eu sei de casos, por exemplo, em Recife, de pessoas, alguns colegas que tentaram fazer um aplicativo, eles colocaram no GPS ônibus, eles mapearam e depois eles começaram a ser processados pelo governo de Recife, porque eles transformaram esses dados eles abriram os dados. E aí eles fizeram um site que dá para você buscar de uma forma mais fácil. Então ainda tem, eu não sei direito como é essa relação hoje, mas você vê, uma organização da sociedade civil, uma associação que queira isso, às vezes ela está em desvantagem talvez de uma grande empresa que talvez tenha mais formas de chegar lá. Tá firme. Ô Cristiano, como é que vocês estão trabalhando aí para, digamos o seguinte, eu monto um site, aí eu quero começar a trabalhar com dados públicos. Se eu entrar em contato com vocês, o que vocês oferecem de informação e de dados técnicos aí para começar o trabalho? É importante dizer, Nassif, que nós já temos hoje no portal dados.gov.br, que é o portal de dados abertos do governo federal, 987 conjuntos de dados que se referem às mais diversas políticas públicas, orçamento, compras, transferência de recursos, educação, justiça, que estão disponíveis nesses formatos que o cidadão, a empresa pode chegar lá, baixar esses dados, construir os seus aplicativos, né? E esses dados são disponibilizados de forma totalmente gratuita, de forma aberta, para que se faça esse cruzamento. Outro ponto importante é que a gente trabalha com o conceito de federação de dados, né? Então, o portal do governo federal, ele contém não apenas dados que são próprios dos órgãos federais, mas também por ligações com os portais dos estados e de municípios, o cidadão pode cruzar dados de uma política que eventualmente é de responsabilidade de outro ente da federação. Só para mim ter uma ideia, você pega o MD, que tem aquele sistema deles aí de comércio exterior, eu esqueci o nome, tem um nome de mulher, eu acho. Esse sistema vocês importaram para esse portal, para ficar dentro do padrão do portal, ou ainda não? Existem várias formas de se exportar dados, né? O Portal Único do Comércio Exterior é uma iniciativa que nós, lá no Ministério do Planejamento, estamos acompanhando de perto, né? São 22 órgãos de governo que interagem com as empresas no processo de importação e exportação, né? E como a Juliana estava dizendo, um grande desafio é você ter interoperabilidade, é você cruzar esses dados, tá certo? E aí, no momento em que você vai disponibilizá-los, você pode ou fazer uma extração do banco de dados e disponibilizar essa cópia, vamos dizer assim, para acesso da sociedade, no formato de uma planilha, por exemplo, de um CSV, ou você pode também construir os chamados web services, ou seja, que são aquelas interfaces que vão diretamente no banco de dados e, em tempo real, consultam o dado que a aplicação que quer consumir deseja obter. Tá firme. Quer dizer que dentro desse sistema eu não preciso toda hora ter que jogar senha e pedir autorização. Como que vocês estão trabalhando nisso? Então, na verdade, da perspectiva do Instituto, a gente não tem nenhuma iniciativa para questão de análise de dados do governo desse tipo, mas a gente acabou de lançar uma plataforma nova que se chama Plataforma Brasil, que na verdade ela é uma plataforma de construção coletiva de políticas públicas. Então, o primeiro tema que a gente começou a trabalhar e foi lançado hoje, inclusive, é a reforma política. Então, a gente extraiu de projetos de lei relacionados à reforma política temas que serão priorizados pela sociedade. Que é um formato de um fórum de discussão?
Ainda não. Isso que é o mais interessante do projeto, porque ele é feito em diversas fases. Então, hoje em dia, você pode entrar no site, você se cadastra e você prioriza temas da reforma política que você julga mais importante nesse momento. Depois de um mês, a gente vai ver qual o tema que foi mais votado. Então, esse tema que foi priorizado por toda essa população que participou dentro do site, e aí é importante destacar, o projeto, o intuito é que ele seja multi-stakeholder, então pode participar pessoas do governo, da sociedade civil organizada, um cidadão ou da academia. Depois disso, com o tema priorizado, a gente vai fazer a construção coletiva de políticas públicas. Então, aí sim, tem mais uma cara de fórum, mais um fórum mais organizado para comentários e a construção coletiva mesmo de políticas públicas, que serão posteriormente sistematizadas e disponibilizadas num documento de uma recomendação de política pública. Sistematizadas, daí a mão e a cabeça humana mesmo, né? Mão e cabeça humana, a gente tem um ombudsman no projeto, tem todo um processo de governança também para garantir a transparência do nosso projeto. A gente não pode exigir transparência sem a gente promover transparência também. Então, a gente tem todo um processo, uma metodologia também para sistematização. E que outros temas que vocês estão abordando aí nessa plataforma? Por enquanto, a gente resolveu priorizar o primeiro é a reforma política. Esse é o primeiro ciclo, ele foi lançado hoje. Daqui 4 meses a gente encerra esse primeiro ciclo e a gente já está começando a pensar os próximos temas que a gente quer trabalhar. Tá. Agora, dentro dessa plataforma, vocês já têm conteúdo e usuários para outras coisas? O que a gente tem, assim, como a gente lançou hoje... tá. É o primeiro mesmo. É o primeiro mesmo, a reforma política. Se eu não me engano, a gente tem mais de 50 temas e tem abertura para que pessoas sugiram temas. Então, só hoje a gente recebeu 10 sugestões de novos temas relacionados à reforma política do século XXI. E você acha que meramente colocando os temas já vai ter audiência? Ou tem técnicas para estimular a audiência? Tem técnicas para estimular a audiência, então não só a gente trabalha muito com ativação de redes sociais, então, de novo, usando a internet para promover uma discussão na internet, mas uma coisa que é essencial quando a gente fala da perspectiva de transparência e participação e engajamento de pessoas é o navegar informado. Então, a gente também tem dentro do Instituto um projeto que é a Civic, que é a nossa wiki de engajamento cívico. Então, todos os verbetes que estão sendo, todos os temas que estão sendo discutidos dentro da plataforma, eles são verbetes na Civic. Então, a gente não quer que a pessoa discuta o distritão sem entender o que é o distritão. Então, a gente promove também a apropriação de conhecimento dentro da plataforma. O Everton, quer dizer, hoje a maior parte dos conteúdos está no Facebook aí. Como é que vocês extraem dados do Facebook? O Facebook, para você jogar dado é fácil, para tirar dado é uma pedreira. Tanto é que a gente tenta estimular, não usar essas plataformas fechadas, né? Em particular, nós não tivemos nenhum trabalho que a gente teve que extrair dados do Facebook. A gente trabalha mais com os dados que estão, dados públicos de fato. Então, mas há a possibilidade de você usar scripts, que nem a gente faz mesmo agora. Quando os dados estão meio abertos, você às vezes tem um PDF, você tem que conseguir ver o padrão desse PDF. Ou às vezes você tem um CSV mal trabalhado, aí você tem que identificar lá padrões nesses PDFs, dados de orçamento, dados de transporte, dados de saúde. Então, tem um site, eu estava comentando agora, esqueci o nome, Onde Está o Dinheiro, uma coisa assim. Para onde vai meu dinheiro? Que ele extraiu todos os dados dos relatórios de PDF do Tribunal de Contas, é isso? Isso, ele pegou os dados publicados no portal de dados do Estado de São Paulo. Lá em PDF? Agora, se eu não me engano, acho que já estava publicado em formato CSV, do Estado de São Paulo. Esse é um exemplo. Agora a gente está trabalhando gastos abertos. Até o Thiago Rondon foi um dos que idealizou Para Onde Foi Meu Dinheiro. E nós estamos agora trabalhando com os dados da cidade de São Paulo para tentar ver como o dinheiro é gasto no maior orçamento de cidade, 50 bilhões por ano, por região. Só que esses dados estão publicados num formato que você tem que ir lá clicar, navegar, para aí sim você exportar o PDF. Então a gente está tendo que otimizar essa extração, fazer um scrapping de dados, uma raspagem de dados, para aí sim transformar num CSV. E nós estamos criando o que a gente chama API, que é uma forma de você conseguir, um programador vai lá e ele facilita a compreensão e a utilização desses dados. Então isso também é uma coisa, não é só publicar os dados. Se você criar essa facilitação, que é essa API, que você vai ter um URL que eu falo, eu quero que obter todos os dados do ano tal. Aí você consegue de uma forma fácil fazer isso. É uma questão mais técnica, mas dá para você aproximar jornalistas. Agora, essas técnicas de extração de dados, se vocês são uma organização internacional, já deve ter vários aplicativos para trazer para cá? Sim, tem várias técnicas, tem várias bibliotecas de várias linguagens de programação, mas aí entra naquela que você tinha falado, quais são as dificuldades quando você vem para o Brasil. Então,
cada caso específico. Se eu vou lá pegar os dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu vou encontrar um outro obstáculo. Se eu estou aqui em São Paulo, então até que é uma coisa que a gente está tentando criar nesse projeto Gastos Abertos, uma biblioteca, é o Magic API, que a gente transformaria, a gente tem focado em orçamento, a gente tem as colunas do orçamento em CSV, a gente quer criar uma API genérica para que a gente possa... API é um aplicativo... API é uma forma, é uma interface que você pode, por exemplo, você tem um URL, você pode... O URL é o endereço. Um endereço, um endereço na web, você pode, por exemplo, eu quero extrair, por exemplo, dados do orçamento, tudo de uma função educação. Aí você coloca lá no seu endereço da internet. Isso é uma coisa mais técnica, mas só que ela facilita a vida depois para você transformar esses dados brutos em informação. Então, esse é a mensagem. Transformar os dados em informação. Tem pessoas técnicas trabalhando, mas elas têm que dialogar com um especialista, alguém que manja de orçamento. Só uma curiosidade, alguns anos atrás tinha um site que foi criado nos Estados Unidos também, com dados abertos, que era muito interessante, que você colocava, quero comparar o Brasil com a China em tais quesitos, ele já te dava tudo. Ele fez muito sucesso aí, mas agora não lembro mais. Vamos a uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite a você que nos assiste. Vitor Palmeira, de Belo Horizonte, faz uma pergunta para o Everton. Ele quer saber qual é o principal desafio que o Brasil enfrenta hoje para garantir os dados abertos dos governos. Já temos uma legislação que obriga os órgãos públicos a publicarem seus dados, mas como a sociedade pode se capacitar para garantir que nenhuma informação fique escondida? Então, até estava com o Cristiano numa mesa semana retrasada em Brasília, organizada pelo Tribunal de Contas da União, 100% digital, e eu respondi essa pergunta falando que tem uma mudança cultural que também tem que ocorrer dentro dos próprios órgãos governamentais, porque isso não é fácil, não adianta baixar uma portaria e estar lá dentro todos os vícios, todos os hábitos, então tem uma mudança cultural e também da própria sociedade. Eu cito o exemplo aqui na cidade de São Paulo, que a gente tem uma lei de dados abertos, que houve essa aproximação através do diálogo com a presidência da Câmara Municipal de São Paulo, através de um vereador. Então você tem que mostrar exemplos, então você tem vários exemplos internacionais. Foi assim que a gente fez o Para Onde Foi Meu Dinheiro, começou, tinha Open Spending lá fora, a gente se inspirou, trouxe para cá. Tem várias bibliotecas que a gente pode usar com dados aqui no Brasil. E esse sistema é campeão, hein? Tem que... Depois vamos combinar o seguinte, que quando a gente for publicar os vídeos aqui, pegar todos esses endereços para deixar disponível para os nossos leitores aí. Vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org com o tema Governo Eletrônico e Cidadania. Nesse segundo bloco, vamos analisar o uso de dados abertos e técnicas para melhorar a transparência e o controle da administração pública. Eu vou para Brasília de novo com o Cristiano. Cristiano, eu lembro quando os dados do CIAF, que é o sistema que registra todas as transações do governo, foi colocado na internet, que alguns repórteres policiais investigativos, eles iam lá, pegavam os dados e apresentavam uma operação que eles captaram lá, como se fosse uma denúncia, como se não fosse um dado público. De que forma que vocês estão atuando para impedir, digamos, o uso incompetente dos dados? Tem cursos, tem parcerias para explicar como usar os dados? Sim, sem dúvida. Eu tenho dito, Nassif, que o grande desafio não é o desafio tecnológico, né? A tecnologia existe já há muito tempo e está aí para nós abrirmos os dados. O desafio, como foi bem colocado pelos colegas antes do intervalo, é um desafio cultural. E esse desafio cultural, ele tem as duas vertentes, né? Tem o lado do gestor público, que precisa se conscientizar da importância de abrir o dado, mas tem o lado também de quem vai consumir esse dado, né? E aí acho que é parte do processo democrático, e o Brasil tem avançado muito nesse sentido, que a imprensa, as organizações da sociedade civil, o cidadão, façam uso desse dado e
à medida que vão ganhando familiaridade, vão conseguindo fazer melhor utilização, né? O governo tem uma série de capacitações nesse sentido, que passam, na verdade, por uma capacitação sobre como que funciona a máquina pública, né? O Everton estava comentando, conhecer a sistemática de execução orçamentária nem sempre é uma coisa trivial para um cidadão comum, né? Mas cada vez mais os cursos que nós mesmos oferecemos para os servidores públicos de todo o país, eles estão com seu conteúdo também aberto, disponível na internet. Hoje há amplo material para que o cidadão possa acessar e aumentar a sua base de conhecimento. E nós contamos muito com as parcerias com as organizações da sociedade civil, para ir qualificando essa informação e com isso, potencializando o uso que se pode fazer dela. Então, mas vamos pegar essa questão do conhecimento, vamos pegar o PAC. O PAC foi definido aí uma multiplicidade de indicadores, que até seriam relevantes, digamos, em termos gerenciais, mas essa multiplicidade de indicadores você joga na internet e daí o que acontecia? Você tinha jornais e tudo que buscavam dados bem particulares, mais negativos, para divulgar. De alguma maneira, o excesso de indicadores não acaba também criando uma confusão, digamos, no acompanhamento de políticas públicas? Eu acredito que não, Nassif. O PAC é um ótimo exemplo, os dados do PAC estão disponíveis já no portal de dados abertos, né? E é importante ressaltar que, ao mesmo tempo que há jornalistas que, eventualmente, podem fazer um uso distorcido ou parcial das informações que ali são colocadas, há outros que fazem um trabalho sério de informar o cidadão de forma mais completa. E esses mesmos dados são usados também por acadêmicos, por pesquisadores, né, das nossas universidades, que produzem a partir deles uma série de relatórios, de trabalhos científicos que vão qualificando a informação para a nossa sociedade. Então, nós acreditamos, sim, no modelo de disponibilizar ao máximo o volume de dados que o governo dispõe, porque a sociedade vai saber trabalhar e tirar dele uma informação relevante. Só para voltar um pouquinho à questão desse portal de dados abertos, ele já concentra todos os dados gerados no âmbito do governo federal ou ainda não? Sim, essa é a plataforma concentradora dos dados, né? Então, nós trabalhamos estimulando os órgãos a disponibilizarem ali os seus dados, mas, como eu falei no bloco anterior, nós trabalhamos com um conceito de federação. Então, por exemplo, o IBGE é um órgão de governo que tem muito dado já público disponibilizado na internet. E não necessariamente o dado dele precisa ser replicado no nosso portal. Nós temos mecanismos tecnológicos em que o portal de dados abertos aponta para o portal do IBGE, onde esses dados estão localizados, de forma que o cidadão pode pesquisar no dados.gov.br e buscar essa informação de forma transparente, quer ele esteja fisicamente aqui ou esteja descentralizado em outro banco de dados. Ô, Juliana, se for pegar, digamos, experiências aí de acompanhamento de políticas públicas, quer dizer, o que vocês trabalham é especificamente com conceitos ou é com séries estruturadas de dados também? Então, a gente, dentro do Instituto, a gente trabalha com pesquisas, então a gente observa toda essa área de democracia e tecnologia, então como a tecnologia ela pode promover o engajamento. Então, a questão da disponibilização de dados e a forma como o governo e outros parceiros disponibilizam dados é um objeto de análise nós, como pesquisadores. É um objetivo de várias discussões que a gente promove dentro do Instituto e é o objetivo de projetos como esse Plataforma Brasil, que é o que eu te falei. Então, agora uma dúvida que a gente tem é o seguinte, quando fala na parte federativa aí, por exemplo, quando você pega dados de segurança pública, você não tem uma padronização, cada estado marca de um jeito. Como é que vocês fazem para... Exatamente, isso é um grande desafio, até eu acho falando de um projeto que eu acompanhei muito do Ministério da Cultura, que era o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que o primeiro desafio foi a questão tecnológica, também de interoperabilidade. O segundo foi uma questão cultural, então entra muito nisso, o gestor público entender a importância, entender como faz e fazer, e promover a transparência. E o terceiro é a questão que é uma questão super profunda quando a gente fala de base de dados, que é a taxonomia. Então, o jeito de você chamar uma informação, ela difere em estados, municípios. Dentro do Ministério da Cultura, você conseguir chamar, por exemplo, o que é um cinema e um cineclube da mesma forma em todo o sistema MINC, pensando em um ministério, um tema. Olha só. É um desafio gigantesco.
Então, dentro do Instituto, a gente não trabalha especificamente com isso, a nossa discussão acaba sendo mais ampla nesse momento que a gente está. Mas, sem dúvida, a gente também se disponibiliza a trabalhar com isso junto com governos e então, deixa eu voltar para o Cristiano. Cristiano, de alguma maneira, digamos, o Ministério tem montado conselhos aí com representantes dos estados para conseguir essa padronização, não apenas tecnológica, mas de conceitos, de dados? Sim, sem dúvida. Nós coordenamos lá na Secretaria a EPING, que são os padrões de interoperabilidade em governo eletrônico, né? E a EPING é composta de vários grupos de trabalho, com diversos órgãos de governo nos diferentes níveis da federação. E uma das preocupações é justamente essa, né? A questão taxonômica, a questão de você padronizar as nomenclaturas para que os dados de diferentes bancos e sistemas possam conversar entre si. O Everton, vocês estão fazendo um trabalho em São Paulo especificamente que pretende replicar para outros estados. Me conta um pouquinho desse trabalho. Esse é o projeto Gastos Abertos, que tem o apoio do Google. Desafio de impacto tecnológico que eles fizeram ano passado. A gente está trabalhando, começando com os dados da cidade de São Paulo. A gente vai trabalhar também com os dados do estado. A gente que fonte que vocês usam? Então, a gente está usando, tem o portal da transparência da cidade de São Paulo, é a fonte. Então, a gente tem os dados das 3 etapas, a receita, planejamento, do orçamento, planejamento plurianual e o dinheiro sendo executado. Esse chama o projeto Gastos Abertos. A gente já tem um projeto que iniciou na USP, o Cuidando do Meu Bairro, que trabalha com essa questão do dinheiro sendo executado. Então, a gente tenta pegar já os dados que estão disponíveis geolocalizados, a gente põe no mapa onde está sendo executado, e a pessoa pode ir lá ver no mapinha. Isso já está disponível na web? Isso sim, é o cuidando.org.br, Cuidando do Meu Bairro, se procurar no Google você vai achar. O Gastos Abertos a gente está no começo, porque está fazendo todo esse trabalho, teve um trabalho inicial de análise dos dados, compreensão dos dados, e tem também especialistas que estão nos ajudando a compreender esses dados, que não é trivial. O Cristiano falou que não é fácil, você tem que ter especialistas trabalhando junto. A gente fez também um trabalho com o Orçamento Federal junto com o INESC, que é o Orçamento ao Seu Alcance. O que é? É um instituto, eles trabalham mais com orçamento, é uma ONG de Brasília. Ah, tá. E com a FGV do Rio, a DAP, Divisão de Análise de Política Pública, a gente fez um mosaico orçamentário. Também trabalhando com dados do orçamento federal, a gente teve toda a limpeza, a análise, a gente fez visualização parecida com Para Onde Foi Meu Dinheiro, que tem um TreeMap, só que a gente já pode baixar, na medida que você vai navegando no site, baixar os dados, o arquivo CSV, e tem a tabelinha já, alguns gráficos com correções de índice da inflação. Boa. Isso teve os especialistas trabalhando junto com os programadores para tornar esse projeto viável. Tá. E só para entender uma coisa, no caso vocês baixam todas as séries de dados para um único servidor aí e depois fazem os aplicativos, é isso? Sim, a gente está, no caso da cidade de São Paulo, a gente teve que fazer isso. A gente, por exemplo, o dado da receita, que a gente começou que era o mais simples, para fazer o nosso laboratório, e agora a gente vai expandir para o planejamento. A gente fez toda essa raspagem, porque se fosse fazer manualmente, são mais de 20 mil linhas de dados no sistema do portal de transparência da cidade de São Paulo. Então, a gente fez um script que fazia isso, nós criamos nosso banco de dados, e nós criamos uma API e disponibilização no formato CSV desse arquivo. Então, agora a gente vai tentar falar com o pessoal responsável aqui na cidade de São Paulo, a gente já está em conversa com eles, para que você seja possibilidade desse formato mais aberto e que outros possam utilizar. Nós vamos criar algumas visualizações em cima disso, mas o ideal, a gente vai ter a melhor ideia de visualização, que outros também possam criar visualizações em cima disso. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasilianos.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Nassif, a participação é de Manuel Fonseca, Salvador, Bahia. Primeiro, ele afirma o seguinte: para que qualquer proposta de governo eletrônico no Brasil seja bem sucedida, dando a devida transparência dos dados e informações do governo para a população, atingindo efetivamente o cidadão, é necessária uma infraestrutura de telecomunicações. Aí ele pergunta: considerando o baixo investimento das telecoms no Brasil, por que o governo federal não investe de forma decidida em infraestrutura de banda larga e construção de redes de fibra ótica no país? Bom, Cristiano, o que você tem a observar aí?
Excelente pergunta, Manuel. Por um lado, é importante ressaltar que o acesso à internet tem crescido no Brasil sob as mais variadas formas, né? Mais recentemente, nós estamos observando o avanço expressivo do acesso pela tecnologia celular, né? Estudos aí internacionais mostram que em pouco tempo nós já teremos mais usuários acessando pelos seus smartphones do que de pontos fixos, né? Mas o governo tem trabalhado nessa linha da fibra ótica, como você coloca, né? O Programa Nacional de Banda Larga, que é coordenado pelo Ministério das Comunicações, ele está entrando agora numa nova fase que prevê justamente isso, através de políticas de leilões reversos que serão feitos junto às operadoras de telefonia. Pretende-se estimular a ampliação do alcance dessas redes para que nós tenhamos aí internet de altíssima velocidade chegando na chamada última milha, né? Chegando na residência, chegando na empresa, para que com isso a gente possibilite a prestação de uma série de serviços em cima dessa plataforma. Bom, vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org com o tema Governo Eletrônico e Cidadania. Nessa última parte do programa, vamos discutir a importância do acesso a serviços digitais e à informação pública. Que valor que tudo isso tem para a democracia. Então eu vou para o Cristiano. Cristiano, eu lembro uma vez aí que eu fui, acho que no começo do governo Lula, no planejamento, que havia uma ideia de tentar amarrar o plano plurianual a discussões com a sociedade, que era uma versão meio digital do orçamento participativo. Mas há muita dificuldade, digamos, de pegar pontualmente temas para discutir sem ter visão de conjunto, né? Esse processo de consulta, como é que está caminhando hoje? Sim, isso tem crescido bastante, Nassif. Nós estamos, nesse momento, elaborando, né, o PPA 2016-2019 e ele prevê diversas oficinas aí com participação da sociedade civil. Mas é importante, como você falou, que não se prenda a ações pontuais, né? E, nesse sentido, queria destacar que, né, nos últimos 10, 15 anos se falou muito em governo eletrônico e, mais recentemente, o conceito que tem sido patrocinado pela Unesco e adotado pelos países que estão na vanguarda nesse tema é o conceito de governança digital, que nós estamos incorporando aqui na administração pública brasileira. E esse conceito se assenta justamente sobre esses pilares, quer dizer, o uso da tecnologia de informação e comunicações para prestar mais informações para o cidadão, prestar melhores serviços e construir uma democracia participativa. Eu acho que esse é o grande desafio e a grande agenda que se coloca para o governo brasileiro nesse mandato que se inicia. E essa democracia participativa, em que grau que se dá? Pega um exemplo de uma política pública para a gente entender direitinho como é que se dá essa interação. Existem desde daqueles exemplos mais corriqueiros no nível local, né, que é o cidadão que vê um buraco na sua rua, tira uma foto no seu celular e envia para a prefeitura para que ela vá lá e preste o serviço público, no caso de recapeamento, né, até coisas mais sofisticadas, como a Juliana comentou, a construção de uma norma feita de forma colaborativa, como foi o caso do Marco Civil da Internet, né, dispositivos de consulta pública que já são amplamente utilizados pelo governo, podem ser incrementados para sua massificação, ou seja, nós podemos, através das ferramentas de tecnologia da informação, fazer consultas em que milhões de cidadãos opinem sobre uma determinada política. Isso pode ser feito pela internet, isso pode ser feito, por exemplo, no momento das eleições, né? Nós teremos ano que vem eleições municipais, diversos países utilizam esses momentos para consultar a população sobre diversos temas. O Brasil ainda avançou pouco nesse sentido, podemos fazer isso. E podemos fazer isso de forma mais contínua, através dos nossos sites, dos nossos portais, incrementando essa participação da sociedade na gênese, na construção das políticas antes que elas sejam consumadas na forma de leis. Juliana, quer dizer, hoje você tem o georreferenciamento, a localização do celular, você tem
processos de código numérico bem mais avançados do que aquele velho código numérico. Já tem aplicativos, já tem alguma norma que faça com que em cada obra pública aí você tenha um código numérico para você fotografar, escanear e ter informações? Como que isso tem sido utilizado em outros países? Olha, assim, cada país ele é regido de um jeito, então a gente tem leis de acesso à informação que são diferentes. Acho que uma das primeiras leis que existem de acesso à informação é da década de 70. Eu não saberia dizer se tem uma norma no Brasil, eu sei que não tem uma norma que obrigue o poder público a implementar esse tipo de serviço. Mas já tem esses aplicativos para identificar, permitir ao cidadão acompanhar as obras públicas na sua região, alguma coisa assim? Eu não saberia dizer de um exemplo específico, assim, eu sei do PAC, né, do próprio Observatório do PAC, do site de Observatório do PAC, eu sei de algumas iniciativas que tem, que pelo menos existia no governo do Rio Grande do Sul, até a gestão passada, que era de acompanhamento, até tinha um sistema de fotos dos cidadãos, eles colocarem fotos, não é? Que era, enfim, tem o gabinete digital que chamava. O gabinete lá, né? digital, exatamente, uma iniciativa super inovadora que teve no governo do Rio Grande do Sul, que realmente eles promoveram a participação não só do cidadão conseguir disponibilizar dados e discutir dados e acompanhar dados. Tinha o login cidadão, que era por meio de um login único, o cidadão do Rio Grande do Sul tinha acesso a todos os serviços oferecidos pelo governo do estado. Então, assim, a gente observa muitas iniciativas pontuais. E aí até fica, assim, uma esperança nossa que trabalha com essa análise desse tipo de iniciativas, como a gente consegue conectá-las em rede da perspectiva do poder local, então iniciativas que emergem tanto de municípios quanto governos do estado, e como elas se conectam com o governo federal, porque tem muita coisa legal surgindo e também dos cidadãos, né, que propõem iniciativas. Então, em Porto Alegre também tem uma iniciativa de cidadãos que começaram a grudar adesivos nos pontos de ônibus, falando que ônibus que passava naquele lugar, porque isso, o governo do estado nem o município tinham feito isso. Então, o cidadão fez, por meio de financiamento coletivo, construir uma política pública lá. Quer dizer, a gente está hoje muito preso a essas violências das redes sociais e tudo, sem perceber, digamos, essa parte positiva e colaborativa que continua se desenvolvendo. Eu queria ver com o Everton, que experiências inovadoras que vocês pegam em outros países que são aplicadas aqui, de uso de dados públicos para serviços aí para o cidadão? Então, esse mês o Para Onde Foi Meu Dinheiro foi inspirado no que já estava sendo lá fora, que é o uso de dados orçamentários. Você tem vários exemplos, até quando comecei a me envolver com essa questão, um exemplo que o Cristiano citou, que é o Fix My Street, ou Conserte Minha Rua, tem lá na Inglaterra. Só que ocorreu essa parceria do governo com essa associação, essa ONG inglesa, o My Society, Minha Sociedade. Eles desenvolveram um aplicativo, então quando o governo precisava resolver isso que eles enviavam pelo celular, eles vão fazer. Tem um poste com luz queimada, Você envia, aí o órgão responsável por resolver esse problema, ele fazia. Agora, tecnologicamente, é muito simples você fazer isso hoje, né? Simples. Mas aqui tem, eu não sei, isso até na época, eu estava próximo da Câmara Municipal de São Paulo, falei para a gente implementar isso, a gente tem o SAC, até você viu, tem esses hacker ativistas, os desenvolvedores, pessoas especialistas, tentando usar esses dados, aí teve que fazer um hackzinho lá para pegar os dados do SAC na cidade de São Paulo. Então, como eu falei, tem uma barreira tecnológica, tem todo o modus operandi das instituições públicas, que às vezes fica difícil de ter essa penetração de coisas que já existem lá fora, que basta só ter alguém que tenha uma vontade política, ó, esse aplicativo é melhor, vamos usar. Mas às vezes você tem um sisteminha que é de alguém que pôs lá há um tempo, que acaba sobressaindo as coisas mais modernas. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. A pergunta é da Clara Macedo, aqui de São Paulo. Ela diz que em 2011 o Parlamento da Islândia criou uma página para receber sugestões populares por meio de redes sociais na internet. É claro que o Brasil não tem uma democracia igual à daquele país, nem uma sociedade conectada como a da Islândia. Mas a experiência do país escandinavo indica que as redes sociais apontam para um caminho sem volta, onde os limites da participação política serão ampliados pela internet? Eu vou perguntar para o Cristiano de novo e aproveitar para indagar o seguinte. Um pouquinho antes das manifestações aí de junho de 2013, se falou num gabinete digital, também no âmbito da Presidência da República, integrando os ministérios todos. Em que pé que está essa ideia?
Essas ideias estão sendo implementadas, né? A presidenta lançou agora em fevereiro o programa Bem Mais Simples Brasil, que vem bem nessa lógica de simplificação da prestação de serviços públicos, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, né? Eu tenho dito que o grande problema não é tecnológico, o problema é a forma como a prestação de serviço público está organizada no Brasil, que segue uma lógica da oferta, ou seja, os procedimentos que o órgão público está acostumado a tratar. E nós temos que inverter esse paradigma para uma lógica da demanda, ou seja, o que o cidadão precisa, como que a gente simplifica essa disponibilização do serviço e trazê-lo para a construção coletiva, para a participação do cidadão na concepção, na implementação e na avaliação, ou seja, em todas as etapas do ciclo de políticas públicas. Cristiano, eu estava lembrando agora aí quando o Yoshiaki Nakano implantou aqui a automação, mudou os sistemas aqui da Secretaria da Fazenda em São Paulo. Os processos tradicionais eram tão arraigados que ele acabou montando uma estrutura à parte. Depois que estava pronto, ele fez a mudança. Internamente, eu acompanhei alguns eventos de vocês aí com a questão de passagens aéreas, tudo, mas, digamos, sem uma reforma gerencial mais ampla aí, é possível você fazer a revolução através da eletrônica, ou seja, mudar os processos, aproveitando a informatização e os novos sistemas, não? A tecnologia é o catalisador desse processo, né, Nassif? Eu tenho dito que enquanto nós sensibilizarmos apenas os profissionais de TI, nós não vamos conseguir esse resultado. Mas, felizmente, nós temos visto cada vez mais gestores de alto nível da administração sensíveis a essa temática, sensíveis a essa necessidade e aí mobilizando os recursos internamente nos seus órgãos. Não apenas o pessoal que trabalha a tecnologia, mas o pessoal que concebe as políticas, né? Um caso muito clássico que você citou é o caso do comércio exterior, que está sendo completamente redesenhado numa lógica de uma interface única para o exportador, né? Ou o importador. Ele chega e apresenta os documentos uma única vez e por detrás do balcão, como a gente diz, os órgãos de governo se acertam, e aí a tecnologia é um viabilizador nesse sentido, para que essa informação chegue aos 22 órgãos que precisam dela, mas não a empresa ter que apresentar o mesmo documento 22 vezes, como acontecia até recentemente. Ô, Juliana, quando a gente pega os estados e grandes capitais também, dá para observar mudanças de comportamento mais generalizado ou ainda é muito centrado em algumas poucas localidades aí? Eu acho que ainda é centrado em algumas poucas localidades. Agora tem um fenômeno que é interessante, acho que até entrando no assunto da Islândia como um caso específico que a gente costuma observar, que a Islândia teve uma tentativa de construção da Constituição deles por meio da internet, e conectando um pouco com o que o Cristiano falou, que uma das premissas também da participação, então você promove a transparência, você promove dados e essa questão cultural, só isso não é suficiente no sentido do, vamos dizer assim, o upload de dados por parte do Estado. O Estado tem que ser permeável aos argumentos da sociedade civil também. Então, muito do que a gente fala da participação e que eu acho que foi um dos grandes problemas que a Islândia enfrentou quando o parlamento se abriu e também por todo esse processo de construção de uma Constituição por meio da internet, que essa discussão tem que estar conectada às instâncias de poder, e as instâncias de poder têm que ser permeáveis a esses argumentos, senão ela acontece. Então a gente cria sistemas lindos que rodam em paralelo e sistemas autônomos que acontecem lá. Então, eu queria ver com o Everton o seguinte, quando começaram as redes de computador nas empresas, quer dizer, o grande desafio era tirar a informação da gaveta lá do burocrata, porque dele perde poder, né? Em termos de setor público, que é muito mais amplo aí, existe essa dificuldade ou a lei de transparência já tirou os esqueletos do armário aí? Ainda não. Ainda Tem muito a caminhar. Você pega o Brasil, um ranking só pegando 10 conjuntos de dados que a Open Knowledge fez, o Brasil tem 26º, atrás da Colômbia e do Chile, se não me engano, aqui na América Latina, o índice de dados abertos da Open Knowledge. Olha só como exemplo, são 10 datasets, então isso só comparando aqui países. Seria legal se a gente pudesse fazer essa comparação com algum conjunto de datasets relevantes. O que é um dataset? É conjunto de dados, dados de transporte, dados de educação, dados de saúde, comparando, por exemplo, as maiores cidades do Brasil. Mas a gente tem mais de 5.000 cidades, não daria agora para fazer isso um levantamento fácil agora, mas poder comparar as capitais, comparar os estados, para ver como que está sendo implementado, como está o acesso à informação. Já teve alguns estudos, o artigo 19 publicou algum, tentando ver como que a lei de acesso à informação está sendo implementada.
Mas... Você tem de cabeça aí um levantamento sobre quais são as informações que um distrito americano tem? Bom, eu pego o dado de segurança, o dado de... Eu pego na Inglaterra, que é o primeiro no ranking, né? Você pega o dado de saúde, é incrível, a NHS, National Health System, lá, você consegue ver qual que é o órgão, o hospital, o posto de saúde que você vai para determinado problema que você tem. Você coloca até aqui meu cérebro. Mas isso aí eu tive no evento em 98, 99 e já tinha esse sistema, né? Exatamente, mas também tem esse problema o Brasil, entre as grandes democracias, foi do último a ter uma lei de acesso à informação aprovada. A Espanha é outra que ainda não tem. A Espanha não tem? A Espanha não tem. Então, o Brasil, em 2011, houve uma pressão enorme para o Brasil ter uma lei de acesso à informação, ia ser aprovado no Lula, foi aprovado só agora na Dilma. Então, isso tem várias mudanças que estão ocorrendo ao pouco. Eu acho que esses exemplos que você dá, você pega agora, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Diário Oficial Livre. O Diário Oficial tudo é publicado em PDF, tem um monte de informação lá, contratos, licitação que são publicados. E não tem como você entrar um a um, você pensa todos os municípios, todos os estados, o Diário Oficial da União. Então tem o Diário Oficial aqui, uma parceria de um grupo de pesquisa na USP, o Colab, com a Controladoria Geral do Município na cidade de São Paulo, que você vê que aumentou. O setor jurídico da Prefeitura de São Paulo está usando esse sistema. Esse sistema uma associação de Moema está usando. As informações vêm em formato web? Formato aberto. É Diário Oficial Livre. Mas digamos, eu sou um usuário, pessoa física. Como que eu acesso? O que é esse formato aberto? Eu acesso como? Então, você tem por exemplo, um sistema de busca. Você quer procurar, por exemplo, não sei, licitações. Aí você vai procurar, vai ser muito mais fácil. Você vai dar um Ctrl F num PDF, vai ter que baixar todo dia. Você tem desde aproximadamente nos últimos 10 anos todos os diários oficiais da cidade de São Paulo. Mas se você for pegar a imprensa oficial aqui do estado de São Paulo, ela tem, embora se pegue a informação em PDF, ela tem um sistema de busca, a junta comercial também. Qual a diferença do Colab? Então, o Colab você pode trabalhar com esses dados. Infelizmente, o programa Brasilianos.org sobre governo eletrônico e cidadania termina por aqui. Agradeço muito a participação da diretora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, a Juliana Nolasco, do diretor executivo da Open Knowledge Brasil, Everton Alvarenga, e do secretário de Logística e Tecnologia da Informática do Ministério do Planejamento, Cristiano Eckert. E também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Fique agora com o Repórter Brasil.